A graça e a paz do Senhor, queridos e queridas irmãs e irmãos da nossa igreja Odre Novo. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua presença marcante junto conosco. E nós estamos hoje voltando à nossa dinâmica, de devocionais semanais. E hoje, no nosso devocional, nós teremos um direcionamento para a lição 3, a qual estamos estudando, referente ao livro de Esther, que tem como título Mardoqueu, ou Mordecai, e sua integridade. E a nossa devocional de hoje tem como título O cristão íntegro diz não ao pecado. E o texto escolhido é Provérbios capítulo 10, versículo 9, que diz: aquele que caminha corretamente em integridade, caminha seguro. Mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Queridos, o assunto central das devocionais dessa semana é integridade. Integridade, diante dos nossos dicionários, significa algo monolítico, sem mistura, padrão, integral. E o texto de Provérbios 10, 9 se enquadra no grupo temático, as obras de Deus. E é sábio entender a forma como Deus trabalha na nossa vida, nos ensinando a andar por veredas corretas. E como Deus, queridos, nos quer ver no centro da sua vontade, Ele nos exorta a nos direcionar, a entender e aplicar a sua, presta bem atenção, providência na disciplina moral. E a forma, querido irmão, querida irmã, de Deus nos ensinar é nos colocando diante de contrastes. E olhe que lá atrás, em devocionais passadas, nós tratamos desse assunto. O contraste, irmãos, nos coloca diante de coisas e situações com grau marcante de diferença ou oposição entre coisas da mesma natureza, suscetíveis de comparação. Como, por exemplo, contraste entre os ímpios e os justos, os íntegros. Olha só o que Provérbios capítulo 12, versículos 5 e 26 nos diz. Os planos dos justos, ou seja, os planos dos íntegros, são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas é cauteloso em suas amizades. Mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Queridos, o Senhor também nos coloca diante do contraste entre a vida terrena do justo, ou seja, do íntegro, e do ímpio. Olha só o que nos diz Jó. Simplesmente Jó, aquele que Deus, na sua própria boca, o colocou como íntegro diante da ação tendenciosa do diabo de mostrar que ele iria se vender. Olha só o que ele diz aqui. Jó, capítulo 8, versículo 20 e 21. Quando eu digo se vender, é deixar as benesses de Deus por perder das benesses patrimoniais que ele tinha. Por isso que o inimigo
pensou que ele ia cair nessa cilada, mas Deus conhecia o coração de Jó. Jó, capítulo 8, versículo 20 e 21, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal, mas quanto a você, olha só que coisa linda, para mim e para você, meu irmão, que está escutando esse devocional. Para mim e para você, ele encherá de riso a sua boca e de brados, gritos de alegria os seus lábios. Meu Deus, como é bom ler o que o profeta Malaquias nos promete. Logo que, olha só, Malaquias, o profeta que quando a gente abre a boca em dízimo na igreja, o pessoal já sabe. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Não, mas ele tem algo fantástico aqui. Uma promessa para você que é íntegro. Malaquias 3:18. Então vocês verão. Preste atenção, vocês verão. Novamente, e quando eu olho essa palavra novamente aqui, meu Deus, eu só vejo a misericórdia de Deus atuando na nossa vida, querido. Porque como Deus é longânimo em nos dar oportunidade, novas oportunidades. Aqui o profeta diz, então vocês verão novamente a diferença, olha só. Amados, quando eu olho para esse contexto aqui deste versículo, eu olho lá para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, oh Jesus, tal maneira, esse tal maneira é quase que inexplicável. É como se Deus estivesse novamente dando oportunidade, conforme Malaquias diz aqui, novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Queridos, agora eu quero entrar na dimensão da nossa lição. Mardoqueu, ou Mordecai, foi uma personagem digna de ser lembrada até os dias de hoje, queridos. Sabe por quê? Porque nele habitava a integridade. Um homem que vivia nos melhores ambientes da fortaleza de Suzã, durante o exílio do povo judeu sob o reinado de Assuero. Queridos, Mardoqueu, ele era um servidor público, que tinha uma posição de destaque. Mas é lindo aqui a gente observar que ele tinha tudo para dar as costas às suas origens, mas não deu. Ele escolheu a integridade, ele criou a sua prima. É a prima, Esther. Como uma linda jovem, órfã de pai e mãe. Com sabedoria, ele criou com sabedoria, como se fosse a sua própria filha. Sabe por quê? Porque nós não encontramos nenhuma afirmação nas escrituras de que Mardoqueu ou Mordecai tenha tido filhos, tenha se casado, até porque há uma possibilidade dele ter sido um eunuco. Eunuco é aquele homem castrado que toma conta das mulheres no harém de um rei. Mas ele criou a sua prima, Esther, essa linda jovem, em sabedoria, como se fosse a sua própria filha, conduzindo essa jovem, queridos, ao lugar mais alto para uma mulher, que era ser a rainha, a primeira dama. A forma correta desse homem viver ajudou na condição de uma mudança de rumo, porque havia uma tendência genocida contra a nação de Israel, para o estabelecimento contrário à nação santa, sacerdócio real, povo peculiar de Deus, porque existia um homem que queria destruir por completo a nação de Israel. Mas essa nação
ela permaneceu viva e de pé, tanto pela ação de um homem e de uma jovem, mas também pela ação da mão de Deus. Aleluia. Eu quero que nós possamos estar juntos, estudar nesse domingo, queridos, essa aula juntos. Porque essa lição, ela nos ajuda a entender o que é ser íntegro. O que é estar diante de Deus limpo para assumir situações e posições que podem nos levar a atuar nas coisas de Deus, fazendo com que se estabeleça a sua vontade aqui na terra. Então, o que é que eu e você estamos fazendo para que isto ocorra? Sabe por quê? Porque o título da nossa devocional fala de o cristão íntegro diz não ao pecado. Você sabe o que é pecado? Provérbios 18, 1, ele diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A gente comete pecado, meu irmão, quando a gente se isola de Deus. Quando a gente acha que nós podemos fazer tudo, e que Deus não esteja vendo. Se isolar de Deus é morrer eternamente. É perder a nossa maior esperança, que é a nossa vida eterna. Então, buscar ser íntegro é estudar pessoas, heróis que estão dentro da palavra, que podem nos ensinar a viver neste mundo odierno, neste mundo maligno, onde o mal ele impera. Mas nós podemos ser diferentes. Eu e você, que estamos estudando este livro, nós vamos aprender no domingo a ter uma visão diferente sobre a nossa forma de viver com integridade. Eu quero te abençoar e te desejar, em nome de Jesus, que você, meu amado, meu irmão, possa, neste domingo, ser abençoado juntamente conosco na dinâmica que vamos ter na EBD. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti, alargue as tuas fronteiras e te dê a paz. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É assim que nós oramos a ti, Senhor. Amém. Aleluia.